Continuando agora, os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Quando nós olhamos para com Mateus capítulo 6, versículo 10, se nós formos aí para Mateus capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim para conosco, 6 e 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida da nossa família. Então nós vimos aqui que precisamos orar ao nosso Deus para que Ele venha cumprir, a sua vontade, tanto em nossa vida quanto na vida da nossa família. Se essa for a nossa oração e compromisso, teremos total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Quando nós olhamos Atos capítulo 18, versículo 21, Atos capítulo 18, versículo de número 21, nós encontramos a Bíblia Sagrada dizendo assim para conosco: antes se despediu deles dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Então aqui nós vemos a despedida de Paulo, voltando ali para Jerusalém. Com isso, amados, eu quero agora também concluir esta palavra dizendo: se porém há pecado deliberado em nossa vida e rebelião contra a palavra de Deus, não atenderá às nossas orações. Não podemos esperar que a vontade divina seja feita na terra ou no céu, a não ser que nós mesmos procuremos cumprir a sua vontade em nossa própria vida. Então veja só, eu desejo que a vontade de Deus cumpra na minha vida, porém eu tenho que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus me orienta, me ensina. Não é de qualquer jeito que Deus quer fazer em nós com que a sua vontade se cumpra. Está entendendo? Eu preciso estar com a vida no altar. Eu preciso estar com a vida debaixo da orientação de Deus, mediante a sua palavra, na pessoa bendita do seu Espírito Santo que habita em nós. Caso contrário, eu estarei entristecendo o Espírito Santo de Deus, e isso não é bom para com as nossas vidas. E para concluir esta palavra, querido, finalmente, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade no tocante à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a mordidão espiritual. Satanás, e não Deus, é culpado por esta era maligna, com a sua crueldade, maldade, injustiça. Ele também, Satanás, é quem causa grande parte da dor e sofrimento no mundo em que nós vivemos. Se nós olharmos aí uma referência bíblica, lá em Lucas capítulo 13, versículo 16, nós vamos encontrar Lucas capítulo 13, Lucas capítulo de número 13, versículo 16, nós vamos ver a palavra de Deus falando para nós da seguinte forma: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Na realidade, queridos, essa mulher era paralítica. Só que a paralisia desta mulher era um espírito de enfermidade que ocasionava sofrimento naquela mulher. Se você olhar em Lucas capítulo de número 13, versículo 11, diz assim:
E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, porque o diabo não deixava. Mas Jesus chegou e trouxe a liberdade para com aquela mulher. Por quê? Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7. Nós vamos encontrar aqui a palavra de Deus dizendo assim: e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre o espinho na carne que o atormentava. Então vemos aqui, nesse momento, assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, 1 João capítulo 3, versículo 8, 1 João capítulo 3, versículo 8, nós vamos ver aqui a palavra de Deus dizendo para nós: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus foi manifestado, para desfazer as obras do diabo. Então, com isso, assim também é vontade explícita de Deus, que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo de número 6, versículo 10 ao 20, a palavra de Deus diz assim para conosco: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então vemos aqui esta referência bíblica falando de que nós, como servos de Deus, somos chamados para batalhar, para defender a causa, do Senhor. É vontade explícita de Deus que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade. Nós não podemos nos calar quando Deus nos chamou para podermos ser atalaia em meio a esse mundo em que nós estamos vivendo. E a última referência que eu quero poder citar, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 8, e eu paro por aqui. Vai dizer a palavra de Deus assim para conosco: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e da caridade, e fazendo por capacete a esperança da salvação. Então, queridos, eu quero concluir neste momento essa reflexão, esse estudo acerca da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.